Um olá, retomando nosso vídeo. Vamos lá, retomando nosso bate-papo de quarta-feira, nossos encontros de quarta-feira. Que deu algum problema aqui, travou o meu vídeo. Apareceu aqui para mim que eu retornei, mas eu vi que vocês começaram, travou, não tô ouvindo, tá sem som, então agora entrei novamente e vamos retomar o nosso bate-papo. Então agora vocês estão me ouvindo, é só fazer um okzinho, dar uma mãozinha aí para eu saber se tá tudo bem e a gente recomeçar o nosso bate-papo da onde a gente parou, obviamente. Ok? Vamos lá. Então, chega a comunicação de um crime à delegacia, cognição aí imediata através das suas atividades rotineiras, que chega a comunicação de um crime, que ocorreu ali uma violência doméstica contra uma mulher. Uma violência doméstica contra a mulher. Aplicabilidade da Lei 11.340 de 2006. Ela leva-se em consideração o quê? Violência de gênero. Gênero, já vimos o conceito, leva-se o quê? Gênero, questão social, cultural, interação entre homem e mulher, e sexo. Sexo é o quê? Característica biológica do aparelho reprodutor, feminino ou masculino. A lei fala em violência de gênero. Então, quando a lei fala em violência de gênero, ela aplica-se sim aquela mulher em que há em que coincide o sexo biológico feminino, ou aquela que não, como temos aí a transexual, a travesti, porque o âmbito de aplicabilidade da Lei 11.340 de 2006 leva-se em relação à violência de gênero. Aí, como eu já tinha falado, nesse primeiro bloco que caiu, a gente retornou, que o STJ recentemente colocou uma decisão falando da aplicabilidade da Lei Maria da Penha às mulheres travesti, às mulheres transgênero. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha aplica-se quando estamos diante de violência de gênero. Então ela visa punir, prevenir, erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do seu gênero e não em razão do seu sexo. Quando eu falo em violência de gênero, gente, ela é resultante, o gênero, ele é resultante de uma questão de violência, de subordinação e dominação. Então, quando ocorre uma violência de gênero, ela nasce de uma relação de dominação e subordinação, em que o homem foi colocado em uma posição de superioridade e esta mulher vulnerável nessa relação de dominação e subordinação, que nasce aí essa violência de gênero. Artigo 5º da nossa Lei Maria da Penha traz os ambientes em que há essa vulnerabilidade da mulher. Aí você encontra essa vulnerabilidade da mulher no ambiente doméstico, no ambiente familiar, numa relação íntima de afeto. Então, essa vulnerabilidade especial da mulher, você encontra essa violência de gênero, que é uma vulnerabilidade especial da mulher, nesses ambientes elencados no artigo 5º, no âmbito doméstico, no âmbito familiar e nas relações íntimas de afeto. E como essa violência de gênero, ela se manifesta? Como são as formas de violência? O artigo 7º traz ali, de forma exemplificativa, cinco formas de violência. Aí você vai ver a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. Então, quando você abre seu artigo 7º da Lei Maria da Penha, você encontra 5 formas de violência.
Essa violência de gênero, ela pode se manifestar de 5 formas. Exemplificativa, como o próprio artigo 7º, quando você vai à leitura dele, ao final ele coloca assim, entre outras. Aí ele elenca as 5, digamos, principais. A violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. Hoje, o meu bate-papo aqui com vocês, trazendo alguns pontos pertinentes à investigação, para trazer aqui materialidade, o que eu encontro com um pouco de dificuldade às vezes, é de trazer a materialidade, que a autoria é fácil. A autoria é muito fácil a gente se constatar nos inquéritos envolvendo violência doméstica e familiar. A questão toda ali é o que? Eu comprovar a materialidade. Por quê? Geralmente, primeiro de tudo, geralmente, aonde ocorre essa violência? Distante de todos, distante dos olhares de todos. Ela ocorre o quê? No ambiente doméstico, no ambiente familiar, dentro daquele seio doméstico e familiar. Então, muitas das vezes, comprovar a materialidade daquela infração é bem difícil. E aí que a gente encontra o entrave nas nossas investigações. Aí, dentre essas formas de violência, eu vou frisar com vocês a primeira delas, que é a violência física. E o que você vai entender como violência física? Qualquer conduta que venha ofender a integridade física ou a saúde corporal daquela pessoa. Então, eu vou entender como uma daquelas formas de violência física, que é o nosso bate-papo agora, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal daquela pessoa. Eu vou pegar aqui, eu imprimi o artigo 129, que é um dos crimes que, infelizmente, mais corriqueiros que nós encontramos no dia a dia policial quando se trata de violência de gênero. Aí você abre lá seu artigo 129. A primeira dificuldade que eu vejo é na tipificação. Óbvio que isso, gente, tranquilo, a tipificação errada, depois você faz ali o aditamento e enquadra na tipificação correta. Mas o que eu vejo, muitos colegas tendo problemas com a tipificação. E eu vou dizer o porquê e você vai entender agora o porquê. É um pouco, entre aspas, complexo, assim, digamos. Por quê? Tivemos alteração recente pela Lei 14.188 de 2021. Então, abre aí seu artigo 129 comigo. Corriqueiramente, chega-se a comunicação de que a mulher vai em sede policial e comunica que teria ali sofrido lesão por parte do seu companheiro, namorado, enfim, ex-marido, enfim, de uma relação que ela tem ali com determinada pessoa, seja íntima de afeto, âmbito doméstico, familiar. E ela está lá cheia de lesões e faz essa comunicação. Tá com equimoses pelo rosto, arranhões, enfim. Tipificação inicial. Artigo 129 do Código Penal. Quando você abre o artigo 129 do Código Penal, eu estou aqui com ele impresso para conversar com vocês. O artigo 129, caput, ele trata do quê? Do crime de lesão corporal leve. Artigo 129. O artigo 129 caput, que trata da lesão corporal leve, ele tem uma qualificadora. Diversas, mas a qualificadora em especial aqui para o nosso bate-papo é a do parágrafo 9º. Então, a lesão corporal leve do artigo 129, que traz o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ela é qualificada quando ela ocorre, parágrafo 9º, diante de uma violência doméstica. Aí o parágrafo 9º diz o seguinte:
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Beleza. Antes da Lei 14.188 de 2021, a tipificação que eu dava, a mulher que chegava e comunicava que teria ali sofrido socos, chutes, enfim, diversas formas e condutas de se ofender a integridade e a saúde corporal dela, eu tipificava onde? No parágrafo 9º. Mas não só a mulher vítima, mas também o quê? O homem, quando também fosse vítima, dentro dessas situações aqui que eu trouxe, de parentesco, afetividade, ou aqui quando se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. A diferença que tínhamos antes, mais uma vez, da incidência, da alteração da Lei 14.188 de 2021 era o seguinte: a tipificação tendo vítima homem ou mulher era a mesma, no parágrafo 9º, se a qualificadora da lesão corporal leve levava em consideração essas circunstâncias ali elencadas. Aí qual era a distinção que dava a depender da vítima? Se a vítima fosse mulher, estaríamos diante de uma violência de gênero. Então, consequentemente, aplicabilidade da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E dessa forma, como consequência, tínhamos ali o afastamento da Lei 9.099 e os institutos despenalizadores ali presentes. Também tínhamos o que? A alteração no que diz respeito à iniciativa da ação penal, porque eu comecei falando com vocês o que? O parágrafo 9º, ele é uma qualificadora da lesão corporal leve. E qual é a iniciativa da ação penal do crime de lesão corporal leve? Tá onde? Lá na Lei 9.099. No artigo 81. E qual é a iniciativa da ação penal? Pública condicionada à representação. Então, tínhamos essa distinção. Se tínhamos uma mulher como vítima, estávamos diante de uma violência de gênero, naqueles contextos do parágrafo 9º, então, aplicabilidade da Lei Maria da Penha, afastamento dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099, alteração também no que diz respeito à iniciativa da ação penal e à competência. A competência é do juizado de violência doméstica e familiar. Mas se tínhamos uma vítima homem, por quê? Um homem pode sofrer lesão corporal naqueles contextos inseridos ali no parágrafo 9º? Sim. Diante de uma relação de parentesco, de afetividade, ou então aqui se prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade? Pode sim. E a tipificação vai ser no parágrafo 9º. A distinção seria o quê? Não vamos ter a aplicabilidade da Lei 11.340 de 2006. Então, consequentemente, o quê? É uma qualificadora da lesão corporal leve. Então, a iniciativa da ação penal está lá na Lei 9.099, no artigo 88. Então, dependeríamos o quê? De representação, por se tratar de uma iniciativa da ação penal pública condicionada à representação. A pena de 3 meses a 3 anos não seria aqui de competência do juizado especial criminal, mas sim de uma vara criminal e perfeitamente aplicável os institutos despenalizadores, vez que estamos diante de uma vítima homem, consequentemente não temos a aplicabilidade da lei, o quê? 11.340 de 2006, porque não é uma violência de gênero. Beleza, isso tudo aqui era quando estávamos diante do quê? Desse cenário que não tinha ainda a alteração no artigo 129 pela Lei 14.188 de 2021, que inseriu no 129 o parágrafo 13. O parágrafo 13 diz o seguinte:
Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, apesar da expressão ali ser sexo feminino, por uma conclusão hermenêutica, a gente vai entender como gênero feminino. E tudo aquilo que a gente já falou vai ser aqui aplicado. Então, qual é o cenário atual de tipificação? Temos uma mulher, chega à delegacia e comunica que teria sofrido chutes, socos, pontapés do seu companheiro. A mulher está lá toda lesionada. Qual vai ser a tipificação atual? A tipificação atual, nem tão atual, né? Desde 2021, vai ser no parágrafo 13. Então, quando estiver diante de uma violência de gênero, resultante aí de uma violência física que acarrete lesão corporal, a tipificação será no parágrafo 13 e, consequentemente, a aplicabilidade da Lei 11.340 de 2006. E o que restou no parágrafo 9º? O parágrafo 9º, ele ainda continua lá e aplica-se aquela hipótese que eu trouxe. Homem pode ser vítima de lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico familiar, levando em consideração aquelas circunstâncias ali elencadas no parágrafo 9º, relação de parentesco, afetividade, ou então prevalecendo-se aqui de relações domésticas, coabitação ou hospitalidade? Pode sim. Então, a tipificação da vítima homem, lesão corporal ocorrida nas situações ali elencadas no parágrafo 9º, ali será a tipificação. Mas preste atenção, também vamos poder ter ali a tipificação quando tivermos uma vítima mulher, mas desde que aquela lesão corporal, mesmo que leve em consideração, mesmo que seja praticada em razão do parentesco, afetividade, prevalecendo-se aqui de relações domésticas, coabitação ou hospitalidade, mas não seja baseada no gênero, porque se for baseada no gênero, a tipificação vai ser no parágrafo 13. Vou trazer um exemplo para vocês em que eu vou ter uma vítima mulher de lesão corporal, em que essa violência não foi baseada no gênero. Quando eu falo em violência de gênero, eu falo em uma violência que resulta de relação de dominação, que resulta de uma relação de dominação e subordinação. E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma tipificação de uma violência, de uma lesão corporal, em que a tipificação vai ser no parágrafo 9º, entendo aqui uma vítima mulher. Por exemplo, gente, irmãs, que falando aqui de modo bem informal, caem na porrada por causa de briga de herança. E aí? Qual vai ser a tipificação? Artigo 129, parágrafo 9º. Aquelas lesões provocadas ali, uma bateu na outra em razão ali de briga de herança, levou em consideração a violência de gênero? Não, mas há parentesco entre elas. E aquela lesão corporal leve vai ser qualificada pelo parágrafo 9º, porque a lesão foi praticada contra irmã. Entenderam? Outro exemplo também, em que há tipificação do parágrafo 9º, uma vítima mulher, porque não houve ali uma violência de gênero. Briga entre, pode ser, essa situação aqui não há violência de gênero, mas entre essas duas personagens pode haver sim violência de gênero, mas nessa que eu vou trazer em específico não houve, não há, quer dizer. Sogra e nora brigando por causa lá de bobeira, ciúme lá do marido, enfim, do filho. Elas se bateram lá, caíram na porrada, mas não foi por questões de violência de gênero, relação de dominação e subordinação, não, foi por causa de ciúmes, que uma
queria, fulaninho gosta que passe a roupa dele assim, eu sempre passei a roupa dele assim. Aí eu, não, mas agora eu sou a mulher dele, eu que faço. Aquelas brigas bobas que ocorrem, às vezes caem na porrada lá elas. E aí? 129, parágrafo 9º, porque não há ali uma relação de dominação, uma violência de gênero, relação de dominação e subordinação. Então, violência de gênero sempre tem que caracterizar o quê? Relação de dominação e subordinação. E agora, desde a alteração pela Lei 14.188 de 2021, eu tenho uma vítima mulher e essa agressão, essa lesão corporal foi baseada em uma violência de gênero, a tipificação vai lá no parágrafo 13. Aí a problemática toda é a seguinte: chega a situação na delegacia. Às vezes a mulher acabou, não é uma situação flagrancial, a mulher chega toda lesionada, comunica esse fato e a gente tem que comprovar o quê? A materialidade daquela infração. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Toda infração penal que deixar vestígio, né? A gente tem que comprovar o quê? A materialidade através da realização de um exame de corpo de delito. Aí o que muitas das vezes acontece? Aquela comunicação é formalizada, há ali um registro de ocorrência, o policial dá a ela uma requisição de exame de corpo de delito para ela se submeter ao exame de corpo de delito e, consequentemente, termos ali a comprovação da materialidade daquela infração e, óbvio, além de ter a comprovação da materialidade daquela infração, perpetuar também aquela materialidade, porque hoje ela está lesionada, mas a lesão está hoje, amanhã ela já está desaparecendo, e depois de amanhã vai desaparecer e daqui a pouco não vai estar mais ali. Então, o exame de corpo de delito serve também para o quê? Para perpetuar essa materialidade da infração penal. E muitas das vezes essa mulher, ela não vai a exame de corpo de delito. Então, fica muito ruim para eu chegar, eu falo assim, para o policial em si, chegar e comprovar aquela lesão. Então, a gente está criando um protocolo para... Chegou a mulher em situação de violência doméstica familiar, em que ela apontou ali que ela foi vítima de uma violência física, pede para uma guarnição policial, naquele momento, levar ela a atendimento médico. Não inicia a ocorrência sem antes esta mulher se submeter a atendimento médico. Sabe por quê? Porque muitas das vezes ela não vai a exames de corpo de delito. Você entrega a requisição e ela não se submete a exames de corpo de delito. E a gente fica sem ter muitos outros aparatos para comprovar a materialidade daquela infração. Professora, mas eu posso comprovar a materialidade daquela infração através de um exame de corpo de delito indireto. E uma das formas seria o depoimento de uma testemunha. Sim, mas o depoimento daquela testemunha, eu teria que ter uma testemunha que tivesse presenciado aquelas lesões, eu coletar o termo daquela testemunha, mandar aquele termo daquela testemunha para o perito diante daquele termo fazer o exame de corpo de delito direto diante do que ele está lendo do que a testemunha narrou. Mas é muito difícil, como eu falo, essas lesões, essa violência, ela ocorre em ambientes o quê? Em que só está o agressor e a vítima. Então é importante, antes de iniciar essa ocorrência, o quê? Que essa mulher seja levada a atendimento médico. Por quê? Posteriormente, se ela não se submeter a exame de corpo de delito lá no IML, com aquela requisição que o policial dá a ela, não há problema, sabe por quê? Que a gente pede o BAM, que é o Boletim de Atendimento Médico. A gente pedir no BAM o Boletim de Atendimento Médico, que vai estar ali todo o histórico de atendimento daquela mulher, eu submeto aquele Boletim de Atendimento Médico, aquela documentação médica, a um exame de corpo de delito indireto e o perito, ele vai realizar ali o exame de corpo de delito indireto e mandar para mim essa resposta descrevendo todas essas lesões e fica bem mais fácil que eu comprovar a materialidade daquela infração.
Então, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra nas investigações envolvendo violência doméstica familiar. Uma primeira delas, tá? Uma primeira delas é essa situação. Muitas das vezes as mulheres não vão, com a requisição em mãos, elas não se submetem, elas não vão, por N motivos, ao IML realizar esse exame de corpo de delito direto. E a gente não tem nenhuma outra forma de comprovar aquela materialidade. E fica bem difícil isso, ok? Então, uma das questões que eu queria trazer para vocês é de extrema importância você que está entrando agora na polícia, ficar de olho nessa live, assistir essa live. Por quê? Porque você vai se deparar com isso. Você se ligando, você pede para, naquele momento, antes de iniciar o atendimento, que essa mulher seja levada ao hospital e ela tenha ali um atendimento médico. Que aí eu já tenho o BAN, o policial que vai ficar responsável pela investigação, já vai ter o número do BAN e com isso ele consegue ali comprovar a materialidade da infração. E às vezes fica diversos inquéritos ali parados, que a gente não consegue de alguma forma comprovar a materialidade daquela infração. Porque, como eu falei, hoje a lesão está presente, ao longo do tempo ela vai sumindo, isso é normal. E o exame de corpo de delito, ele vai o quê? Perpetuar essa materialidade da infração penal. E a gente pode comprovar de diversas maneiras, ou seja, de forma direta, ou seja, de forma indireta. E o BAN, né, que é o Boletim de Atendimento Médico, nos ajuda bastante. Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês da investigação, que começa com a tipificação. Muita gente está se enrolando ainda na tipificação, está esquecendo que tem o parágrafo 13, mas o parágrafo 9 ele não morreu e podemos ali ter sim uma vítima mulher, mas desde que não haja o quê? Uma violência de gênero. Porque se ocorrer uma violência de gênero, a tipificação vai ser no parágrafo 13. E o parágrafo 9 continua lá, vítima homem, naquelas situações ali elencadas de parentesco, afetividade, ou prevalecendo-se ali de hospitalidade, de coabitação, e também para vítima mulher. Mas desde que aquelas situações ali não tenham como motivação uma violência de gênero, uma relação de dominação e subordinação, ok? Então, é um primeiro ponto, a tipificação, e o segundo ponto, comprovar a materialidade daquela infração penal. Então, de extrema importância, aquela mulher, primeiramente, antes de iniciar o atendimento policial, que ela seja encaminhada a um hospital para que tenhamos o atendimento médico e, consequentemente, ali ser elaborado o boletim de atendimento médico, que a gente chama de BAN, e com isso, amanhã ou depois ela não ir do exame de corpo de delito, não há problema, porque eu consigo ali comprovar a materialidade da infração através aí de um exame de corpo de delito indireto, em que eu mando esse BAN para o perito e dali ele realiza o seu laudo, ok? Temos muitas outras questões para tratar de violência doméstica. E uma que eu quero trazer num próximo encontro, vou ver se eu faço na outra quarta, ou enfim, mas num próximo encontro de quarta-feira, é a situação do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é a hipótese do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Isso tá... A gente, quando é policial, a gente fica com o humor um pouco negro, porque a gente fala umas coisas que é engraçado, mas não é muito bem engraçado. Tá tendo muita comunicação de descumprimento de medida protetiva, tipificação lá no artigo 24A, mas quando a gente começa a investigar, a gente vê que o descumprimento, muitas das vezes, acaba não sendo bem um descumprimento. Quem está procurando, indo atrás do homem, no caso, é a mulher. E já tivemos algumas tipificações ali, como, por exemplo, crime de perseguição praticado ali por mulheres. Ok? Então, encerro o nosso bate-papo de hoje.
Espero que tenha sido bem produtivo. Essa live, como infelizmente ficou pela metade, vou encerrar ela, vou jogar lá no YouTube. Quem quiser lá assistir, fica à vontade, vai ficar lá, ok? Espero vocês aí no nosso próximo bate-papo de quarta-feira, ok? Próxima semana estaremos juntos. Tchau, tchau.